Precisamos falar sobre novidades no xCloud. Novembro está chegando, muita coisa surgindo, muita coisa prometida e muita coisa vazada também, né? Que às vezes não foi prometida, mas que as pessoas pensam que pode chegar em novembro, e eu vou explicar para vocês, além de outras novidades que surgiram no dia de hoje, sobre aplicativo do xCloud na TV LG e a própria compra de jogos, que é uma coisa que eu venho atualizando há muito tempo aqui no canal, né? E quem acompanha sabe todo o passo a passo aí, né, da história do que já aconteceu, o que não aconteceu e o que foi prometido pela Microsoft. A compra de jogos é uma coisa prometida pela Microsoft de forma oficial e que deve acontecer. Então vamos falar sobre tudo isso. Se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, e vamos lá. Começando aqui com o aplicativo das TVs LG. RedPHX, o desenvolvedor do Better xCloud, ele traz aqui mais informações. Ele tem acesso ao código fonte do xCloud de alguma forma, né? Não sabemos como, mas o cara é ninja e ele consegue acesso a algumas informações que nós não temos. E aí o que ele trouxe, né? O aplicativo oficial do xCloud para LG WebOS, né? Que é o sistema operacional das TVs LG, está definitivamente chegando. Hoje eles adicionaram um novo arquivo especificamente para WebOS. E aí aqui do lado o código, né, o print do código com WebOS, né? Para nós não faz diferença a gente ler, né, esse código aí, mas desenvolvedores vão entender. Eles também atualizaram o texto do recurso Transmite Seu Próprio Jogo. Já vou falar sobre isso. Mas falando sobre aplicativo da LG TV, então teve uma atualização, né? Não é lá uma baita atualização, né? Informações não são informações oficiais, mas são informações que o RedPHX pegou dentro do código do próprio xCloud, tá? Então, vou dizer assim, não é informação oficial porque a Microsoft não tá falando que vai sair esse aplicativo do WebOS, né, para LG TV. Mas se dentro do código do xCloud tem isso, é porque em algum momento vai sair. Não sabemos quando, não tem uma data e não tem também qual é o estágio desse desenvolvimento, né? Se está avançado, se ainda está em processo inicial, mas são novas informações aqui. Eu já tinha trazido anteriormente para vocês aqui no canal sobre a chegada do aplicativo para as TVs LG. Vamos acompanhar quando tiver mais novidades, ou se a Microsoft trouxer mais novidades, eu trago para vocês. É interessante também, né? Eu já vou falar sobre jogos comprados. É que é muita coisa vazando, né? E surgindo próximo de novembro, né? Que é uma data interessante aí, que o próprio The Verge, né, outras fontes têm falado que é a data que os jogos comprados devem chegar no xCloud. Então comenta o que você está achando sobre essa notícia de aplicativo na TV LG. E se você está ansioso, se você tem uma TV LG e está ansioso para jogar com o xCloud nela, né? Já tem aplicativo do GeForce Now e do Boosteroid lá, só falta do xCloud. Agora falando então sobre jogos comprados, né? Então o RedPHX conseguiu aqui até uma imagem, né? Do que é, o que o sistema do xCloud, né? Dentro do código fonte do xCloud, o que ele está dizendo, né? O que está trazendo. Então, Stream even more games, ou even more games, né? Aquele inglês fino. Transmita muito mais jogos que você tem ou que você comprou. A tradução aqui meio direta, então eu nem olhei no Google Tradutor, posso estar falando levemente errado aqui, mas é isso que quer dizer, tá? Transmita muito mais jogos que você já tem ou que você comprar, né? Jogos que você comprar ou que você já tenha. Agora disponível para transmitir com Game Pass Ultimate. Então aquilo que a gente já falou, né, não é uma novidade em si, porque é a mesma informação que eu já tinha trazido anteriormente, que você vai precisar sim da assinatura Game Pass Ultimate para poder jogar jogos que você comprar dentro da Xbox Store, né, da loja da Microsoft. Mas aqui já é um print, né, uma imagem de como poderia ser essa tela, né, ou alguma informação dentro do xCloud que traga essa imagem aqui, e aí browse all, né, ou navegue por todos os jogos. Então essa imagem aqui deve aparecer dentro do site do xCloud mesmo. E aqui mais detalhes sobre o código fonte, né, o que aparece lá dentro do xCloud.
Então aqui já tá realmente dá a entender que tá pronto, né, ou praticamente pronto, e que deve surgir, né, tanto eu coloquei aqui na matéria, chegada iminente do jogos comprados no xCloud, porque realmente tá muito próximo de ser lançado e novembro tá aí. Uma data, né, importante a ser falada é que a Microsoft geralmente divulga suas coisas na quinta-feira ou na terça-feira. E na terça-feira é um dia que mais acontece as coisas, né? Até divulgação de novos jogos no xCloud, inclusive vão acontecer na próxima terça-feira, dia 5. E na próxima terça-feira, dia 5, é um dia para você ficar de olho no calendário aqui no canal, acompanhar, porque pode sim ser o dia do lançamento de jogos comprados no xCloud, porque, né, o The Verge comentou que seria em novembro, outras fontes, né, outros lugares falaram que poderia ser em novembro. A Microsoft oficialmente, agora eu não lembro se ela falou que seria em novembro ou não, eu teria que buscar aqui as notícias do canal. Mas talvez até a Microsoft já tenha falado que seria em novembro. Acho que foi, cara. Sarah Bond, eu acho que falou, né? Que seria em novembro. Já não tenho mais certeza. Tanta informação. Então, novembro é a data realmente que jogos comprados devem chegar no xCloud. E dia 5 de novembro é um bom dia para isso acontecer. E é um dia que faz total sentido, tá? Um dia que a Microsoft divulga suas coisas, suas novidades, seus jogos novos, né? E outras novidades. E 10 horas da manhã, talvez também seja um horário, tá? Para você colocar. Isso aí, eu tô especulando, não tem fontes nenhuma disso. Mas anota aí, cara. Se acertar, você volta aqui, deixa o like no vídeo. Fala, ó, Johnny MZS acertou a previsão. Pai de Ná, né? Tipo isso. Enfim. Cara, mas é muito provável que isso possa acontecer, a não ser que a Microsoft atrase de novo. E lembrando mais uma vez que eu falei no começo do vídeo, a Microsoft prometeu oficialmente, né, isso em 2022, que chegariam jogos comprados, e aí foi atrasando, né, vários motivos. A compra da Activision foi uma delas, mas acho que tem mais, não é só isso, né? A compra de jogos também, aparentemente, dependia da loja de aplicativos, né, no celular, permitir que você compre jogos dentro do celular. E isso, um juiz lá dos Estados Unidos, eu trouxe também notícias anteriores, obrigou, né, o Google a liberar sua loja para a Microsoft instalar sua própria loja de aplicativos lá dentro, e aí para a Epic Games, né, outras lojas entrarem lá dentro do Android, do ecossistema do Android, e isso abre margem então para a Microsoft começar a comercializar jogos dentro do seu aplicativo do xCloud. Então ela pode atualizar o aplicativo do xCloud para vender jogos lá dentro, mas se isso não acontecer, talvez a compra aconteça apenas por navegador, né? Via navegador. E aí, independente dessa decisão judicial, pode acontecer. Mas também fica outro alerta, que pessoas estão especulando também por aí, é que jogos comprados também podem não chegar no Brasil inicialmente. Isso é uma especulação bem, realmente especulação, porque não tem fonte nenhuma que diga isso, né? Mas como a decisão judicial foi nos Estados Unidos, a Microsoft poderia então lançar apenas nos Estados Unidos inicialmente, deixando outros países de fora, incluindo o Brasil. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, agora falta pouco para isso acontecer e aí a gente ter informações oficiais e saber se o Brasil tá dentro, né, se a gente vai poder jogar jogos comprados aqui no Brasil também. Rapidamente, falando sobre filas do xCloud, né, realmente, né, eu já trouxe anteriormente, vou falar rapidamente agora, a Microsoft investiu em novos servidores para o lançamento do COD. Você pode estar se pensando, cara, mas peraí, 1 minuto de fila foi só no dia do lançamento, né? Depois a gente teve 30 minutos de fila, né, em horários de pico. Mas, cara, se a gente comparar com 1 ano atrás, isso tá muito melhor, né? Obviamente a gente sempre vai querer, tem que exigir mesmo, é que não tenha filas. Você tá pagando assinatura, então tem que exigir, não tem que passar pano não. Mas, cara, eu acho que também tem que ser elogiado quando as coisas melhoram, né? E realmente melhorou no dia do lançamento, né? Até pelo menos às 18 ou 19 horas era praticamente só 1 minuto de fila ou até menos. Então isso em tempos atrás era impossível
lançar um jogo, mesmo sendo à tarde, né, já tinha ali 20, 30 minutos de fila, né, logo no lançamento do jogo. Então isso diminuiu muito. A Microsoft de alguma forma investiu, trouxe mais servidores ou mais capacidade dentro dos servidores que já existem, né, dentro do data center que já existe. E horários de pico, final de semana, tem ficado aí entre 30 e 40 minutos ou entre 20 e 40 minutos. O que é bastante tempo, é muito tempo para quem trabalha no outro dia, para quem tem compromisso, né, cara? É muito tempo você ficar esperando numa fila. Realmente acaba nem valendo a pena assinar se você tem pouco tempo para jogar e tem que ficar esperando. Recomendo que você realmente não assine se você tiver nessas condições. Agora, se você joga à tarde, né, tem outros horários para jogar, tá tranquilo. E outra coisa é que apesar de ser um tempo de espera muito alto, ainda tá melhor do que outros tempos, né? Que em ano passado, o lançamento do FIFA 23, GTA, tava impossível, né? Muito mais do que 50 minutos, mais do que 1 hora, mesmo pagando a assinatura. Tá melhorando. É isso que eu quero trazer para vocês. Aqui, de alguma forma, a Microsoft está conseguindo melhorar os servidores para ter mais capacidade para atender jogos de grande porte como COD, Warzone, Modern Warfare, Black Ops 6, que é o lançamento. E isso também vai com aquela questão da compra de jogos, né, cara? Você vai poder comprar um GTA da vida dentro da loja da Microsoft, né, Xbox Store. Imagina, né, tantas pessoas que já compraram esse jogo no Xbox ou que vão comprar só para jogar em nuvem, na nuvem da Microsoft. Isso pode afetar muito as filas. Então a Microsoft tem que estar preparada para isso e tem que estar se preparando mais ainda do que se preparou para o COD, né? Porque não vai ser só GTA. Eu falo GTA aqui porque é um jogo muito popular, né? Red Dead Redemption 2 é um jogo muito popular, mas são inúmeros jogos que poderiam, né? E aí a gente não sabe quais serão compatíveis com a nuvem, com jogos comprados, mas são inúmeros, talvez milhares de jogos que vão ser compatíveis. Então imagina a quantidade de pessoas comprando esses jogos para jogar na nuvem, a capacidade de servidor tem que ser muito maior para suportar esse pessoal. A Microsoft melhorou, investiu para suportar COD, mas ainda não é o ideal. E falando sobre uma informação aqui do The Verge, né, que a Microsoft deve aumentar o bitrate do xCloud, né? Eu já trouxe também anteriormente para vocês, mas é bom frisar aqui, né, uma informação do Tom Warren, né, do The Verge. Ele diz o seguinte, né, e foi só isso que ele falou, tá, sobre isso. Foi só isso, nenhuma informação a mais. Fontes me dizem que a Microsoft está trabalhando para melhorar as taxas de bits para o xCloud, o que deve acontecer em breve. Então, né, em breve, é muito interessante saber que é em breve, e isso também pode acontecer em novembro, né, cara? Pode acontecer aqui junto com a melhoria aqui, com a compra de jogos, né, e junto com todas essas melhorias que estão acontecendo no xCloud em novembro, ou também pode acabar ficando um pouco para depois, mas as fontes do The Verge informam que a Microsoft já está trabalhando nisso e que pode acontecer em breve. Então, esperamos ansiosamente, né? Bitrate é um desejo também muito grande do pessoal, principalmente eu mesmo comento bastante, né, sobre isso nos testes, mostrando que fica, né, a qualidade de imagem não fica perfeita para jogar em nuvem no xCloud, porque o bitrate é mais baixo do que outros serviços como o GeForce Now e o próprio Boosteroid. Mas cara, muito bom saber que todas essas coisas estão evoluindo dentro do xCloud e que em breve, né, ou talvez todas elas possam acontecer muito próximas uma da outra. A gente vai trazer essa cobertura e essas informações todas aqui no canal para vocês conforme for acontecendo. Então, se puder deixar o like e ativar os sininhos, né, de notificações, porque aí você vai receber em primeira mão, né, cara? Aconteceu, você vai receber a notificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu e até a próxima.